Olá pessoal, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo da monitoria de algoritmos de programação. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre vetores. Bom, o vetor é uma estrutura de dados que armazena variáveis do mesmo tipo, todas elas indexadas, ou seja, para cada variável existente existe um índice correspondente. Ou seja, se o vetor tem tamanho 10, ou seja, ele consegue armazenar 10 variáveis, seus índices vão ir de 0 a 9, que é o tamanho do vetor, que é 10 menos 1. Os vetores também têm um tamanho máximo pré-definido. Esse tamanho é declarado junto com a declaração do vetor. Bom, e agora iremos ver como inicializar ou declarar um vetor. Na declaração do vetor é necessário dar um nome ao vetor e declarar seu tamanho máximo entre colchetes. Na declaração, você também pode inicializar os valores do vetor, como no primeiro exemplo. O vetor tem seu tamanho máximo que é 5, e junto com a declaração do vetor, inicializamos ele, com os valores 1, 2, 3, 4, 5. Mas também o vetor pode ser somente declarado e em outro momento ele é inicializado. Então, como acessar os campos de um vetor? Para acessar um campo de vetor, basta digitar o nome do vetor e entre os colchetes indicar o índice correspondente ao elemento que você deseja acessar. Como por exemplo, se eu colocar o número 0 entre os colchetes, irá retornar, de acordo com o exemplo, o número 1, pois ele é o que está na primeira posição do vetor. Caso tivesse entre os colchetes o número 1, retornaria o valor 2. Caso fosse o número 2, retornaria o valor 3, e assim por diante. Então, aqui temos alguns exemplos que usam o acesso aos elementos de um vetor. No primeiro exemplo, o vetor é inicializado junto com sua declaração. No segundo, o vetor é inicializado depois de sua declaração. No primeiro exemplo, como esse código faz isso? Ele usa um for para percorrer os elementos do vetor. Então, como usar um for para percorrer os elementos do vetor? Nós sabemos que o vetor sempre, o primeiro índice dele começa em 0. Então, a gente faz um for que o seu valor da variável vai começar no 0, ou seja, o i começa em 0. E nós sabemos que o tamanho do vetor é 5. No entanto, como eu falei, o vetor sempre vai de 0 a 5 menos 1. Então, a condicional do for é que o i, que é a variável, seja sempre menor do que 5. E o i será incrementado a cada iteração. Ou seja, o valor do i vai começar em 0, depois em 1, 2, 3, 4. Quando chegar no 5, se encerra. E dentro do print ali, estou declarando qual vetor e qual elemento que eu quero acessar. Dessa forma, ele irá acessar todos os elementos do vetor, que vão ser os índices de 0 a 4, e irá printar na tela do usuário. Já o segundo exemplo, ele usa o mesmo esquema do for para acessar os elementos do vetor. No entanto, como o vetor não é inicializado junto com sua declaração, nós precisamos inicializar o vetor. Então, para isso, usamos um for para percorrer o vetor, e a cada iteração do for, ele recebe um valor do usuário, um número, que será armazenado no vetor. Veja que também utilizamos o i entre os colchetes para indicar o índice do vetor. Ou seja, na primeira iteração vai ser o 0, na segunda 1, na terceira 2 e assim por diante. E assim irá salvar o número que o usuário digitar no vetor. No segundo for, é a mesma coisa do primeiro exemplo. Ele apenas irá printar os elementos do vetor. Então, irá percorrer cada índice do vetor e irá exibir o valor que está armazenado naquele índice. Então, agora iremos falar sobre vetor ponteiros. Qual a relação que eles têm? Na verdade, todo vetor é um ponteiro. Quando você cria um vetor, você está alocando espaço na memória para armazenar os elementos do vetor. Por isso que a gente precisa, quando declarar um vetor, declarar qual é o seu tamanho máximo, que assim irá armazenar na memória espaço para guardar aquele número de variáveis que você declarou. Então, como o vetor é um ponteiro, o nome que você dá ao vetor nada mais é do que você está dando um nome para aquele ponteiro. E esse ponteiro, ele aponta para o primeiro elemento do vetor.
ou seja, o elemento zero, do índice zero. É assim que o computador sabe como encontrar os demais elementos daquele vetor. A partir do primeiro, ele sabe que os elementos seguintes são do vetor. Por isso, se você quiser acessar o primeiro elemento de um vetor, basta colocar o asterisco antes do nome do vetor e não precisa indicar que é o índice zero, pois se você colocar o asterisco antes, ele irá exibir a variável para onde ele está apontando, que é o primeiro índice do vetor, que é o elemento do índice zero. Também pode existir vetores de ponteiros, que são vetores que em cada elemento existe um ponteiro que aponta para outra variável. Pode ser inteiro, string, até mesmo outro vetor. Bom, como passar vetores? O código apenas printa os valores que estão armazenados no vetores, em funções. Assim como as variáveis, os vetores também podem ser passados em funções, só muda a forma de declarar a função. As funções podem ser declaradas de duas formas. Você pode declarar o vetor na função como um ponteiro, como no primeiro exemplo, somente colocar um asterisco antes do nome do vetor, ou você pode declarar como, de fato, um vetor. Basta dizer o tipo das variáveis do vetor e colocar os shapes. No entanto, dessa segunda forma, na própria função você precisa dar um nome a esse vetor, que é para você poder utilizá-lo, assim como da primeira forma também. Então, o que é que esses exemplos que eu coloquei aqui fazem? Temos um vetor com tamanho máximo 5 e ele já foi inicializado com o número de 1 a 5. Essa função recebe o vetor e calcula sua média. Então, o que é que essa função recebe? Recebe o vetor e o tamanho do vetor. Então, na função, o que é que ele faz? Criou uma variável média e uma variável soma, usou o for para percorrer o vetor e somar os seus elementos. Somou os elementos e armazenou na variável soma, depois dividiu a soma pelo tamanho do vetor e salvou esse valor na média, depois exibiu o valor da média. Então, duas formas diferentes de declarar a função, mas nos dois casos o resultado foi o mesmo. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima.